psicologia anula o evangelho. Por quê? Porque ela chama de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Pecado só tem um que pode lidar, Jesus. Sim. Agora a doença não. A doença aí o doutor vai lidar. Então a psicologia é uma estratégia demoníaca para anular o evangelho. Cada dia mais difícil defender minha classe. Mas vamos lá, vamos responder de uma forma que eu não surte o porquê patologia a gente não pode se encaixar como pecado e você responder aquela pessoa chata que vem te encher o saco sobre isso. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que se você não for cristão evangélico, primeiro que qualquer passagem bíblica não se encaixa para você, né? Vamos começar a partir daí. Porque se alguém tenta enfiar a religião em você e você não é de determinada religião, você pode inclusive citar o apóstolo Paulo, que ele fala que a gente não pode exigir uma conduta cristã de alguém que não é cristão. Então vamos começar a partir daí. Segundo lugar, existe uma diferença entre patologia, que é a doença, e você se inquietar, você se sentir ansioso como se você não tivesse um Deus. E agora eu falo isso para os cristãos que me acompanham mesmo. Porque aquilo que ele fala que é pecado é basicamente você se sentir ansioso ou você se sentir deprimido. Então vamos por partes. Ainda é muito estigmatizado que uma pessoa que ela tem depressão, ela tá com algum demônio, foi por causa de algum pecado, alguma coisa assim. Mas a gente vê até mesmo exemplos bíblicos de que depressão ela pode ter origem pecaminosa ou não. Ou não, a pessoa ela pode simplesmente desenvolver depressão por fatores genéticos, fatores sociais, fatores biológicos, até porque somos seres biopsicossociais. Então, assim, nós temos 2 casos na Bíblia de pessoas que se sentiram bastante deprimidas, que foi o profeta Elias e Jó. Basicamente, Jó, ele se sentiu deprimido porque foi tirado tudo dele, e Elias porque ele se sentia sozinho. Então, a depressão em si não é pecaminosa, você se sentir triste não é pecaminoso, e também não tem origem em algum pecado não, gente. Não tem nada a ver com isso. Em segundo lugar, se alguém vier te encher o saco, porque, você tem ansiedade, a Bíblia fala pra gente não andar ansioso por coisa alguma, eu queria que essa pessoa tivesse na mente de quem tem ansiedade por um dia só. Queria. Às vezes a pessoa mesmo é o próprio estigma da ansiedade e ela acha que não é ansioso. Quando a Bíblia fala de não andar ansioso por coisa alguma, é no sentido de eu não me preocupo com o meu futuro, porque no meu futuro tem Jesus lá antes de mim. E ele está cuidando do meu futuro, ele está cuidando daquilo que eu preciso, porque ele sabe do que eu preciso antes mesmo de mim. Só que o que acontece? Isso não se aplica, por exemplo, a pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, a pessoas que têm síndrome do pânico. Gente, às vezes a pessoa desenvolve esses transtornos por uma questão de traumas, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas podem ser traumas relacionados à violência, a experiências de ou de quase. Então, assim, ela passando por esse tipo de coisa, podem desenvolver gatilhos nela. E eu estou falando só de um tipo de ansiedade nessa vida, porque podem existir N outros fatores ou motivações. Quando a pessoa que passou por algum trauma, ela enfrenta um gatilho relacionado a esse trauma novamente, ela tende a se sentir ansiosa novamente. E isso é comum. Não tem como você simplesmente falar que a pessoa está em pecado porque ela se sente ansiosa, porque ela passou por um trauma e ela passou por esse gatilho a respeito desse trauma novamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou dar só um exemplo básico. Uma criança que cresceu em um lar disfuncional, com muitos gritos, xingamentos, contendas, bebedeiras e essas coisas, ela cresce tendo a se sentir ansiosa, ela tem uma tendência a se sentir ansiosa, porque ela foi criada em um estado de hipervigilância o tempo todo, porque ela tinha medo de sofrer algum tipo de violência. Então, assim, uma criança, um adolescente que cresce nesse contexto, ela cresce e se torna uma pessoa com ansiedade, na maioria dos casos, às vezes até mesmo com depressão. E quando ela passa por um gatilho, às vezes, de alguém gritar com ela, de ela escutar alguém começando a ficar nervoso, ou alguém bebendo além da conta, ela pode manifestar sintomas da ansiedade. E eu quero deixar isso bem claro, que isso não é de nenhuma forma pecaminosa, que existe uma grande diferença entre aquilo que é citado na Bíblia e aquilo que a pessoa que passou por algum trauma está sentindo. Por isso que eu gostaria que você que tem ansiedade fixasse bastante isso na sua cabeça, para que ninguém
ninguém possa invalidar o que você está sentindo.